Teams, nós temos, por exemplo, o famoso Skype, e entre outras plataformas que estão disponíveis no mercado. E aí, o Google Meet é essa plataforma de videoconferência, né? O principal objetivo é esse, é prover um serviço de comunicação de vídeo, onde o principal, né, empresa que está por trás dessa plataforma é o próprio Google, né? Então, por isso que ele tem todo esse poder, por isso que ele ficou tão popular assim no mundo todo. Existem duas formas de utilizar o Google Meet, né? As ferramentas Google, que é a forma de utilizar com Gmails comuns, que eu acredito que é o que nós estamos utilizando aqui, com nossos e-mails tradicionais, @gmail, e tem também a opção de utilizar as contas Google for Education, né? Esse Google for Education é um projeto da Google voltado para a educação, que eu acredito que o professor Eliardo já falou, ele ainda vai comentar um pouco mais a respeito disso com vocês. É só para vocês saberem que existem esses dois formatos, né? O formato que o Google disponibiliza para educação, que tem toda uma gama de recursos aí que os professores podem estar aproveitando em suas aulas. E aí, eu vou compartilhar aqui uma tela do Google Meet. Aí eu queria saber do professor Eliardo se ele quer que eu mostre a versão, e do professor Lauro, uma versão do Google Meet do @gmail pessoal ou uma versão das ferramentas que tem no Google for Education. O que é que vocês preferem? For Education, Seria né? interessante for Education. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou entrar aqui em uma conta que eu tenho do Google for Education, que é a conta que eu uso aqui do estado do Ceará. O governador do estado do Ceará, ele fez esse contrato, né, com a Google e conseguiu disponibilizar e-mails institucionais para todos os professores e todos os alunos da rede do estado. E com isso, né, houveram muitas possibilidades de utilização desses recursos que só estão disponíveis quando é uma conta for Education. E aí na conta for Education nós temos aqui essa gama de plataformas e a que nós vamos explorar aqui, ó, é o Google Meet. Então vou clicar aqui no Google Meet. Quando o professor ele quer criar uma reunião, se ele não estiver utilizando a sala de aula, na própria sala de aula já tem um link. Cada sala de aula ele gera um link de reuniões para aqueles alunos que estão naquela sala de aula. Mas, por exemplo, ele quer simplesmente criar um link de uma reunião para outro grupo de alunos ou para não quiser utilizar aquele link que já vem no Google Sala de Aula. Ele vai clicar nesse botão aqui, iniciar ou participar de uma reunião, e aqui ele vai colocar um nome para essa reunião. Vou só colocar teste SEC aqui. E vai clicar no botão continuar. Ele vem para essa interface. Essa interface aqui, o professor ele pode escolher se ele quer entrar na reunião com o microfone ligado ou com a câmera ligada, ou também se ele quer que, mesmo estando ligada, ele consiga, ó, por exemplo, borrar um pouco o que tem aqui atrás. Vamos supor que o ambiente lá não seja muito interessante, né? Ele não quer que apareça o que tem atrás dele. Então, ele pode clicar nessa opção borrar ou borrar ainda mais. Aqui não vai aparecer muito, mas ele fica um pouco borrado aqui e fica bem interessante, fica aparecendo só a pessoa mais destacada, né? Digamos assim. Ele pode utilizar esses planos de fundo aqui, ó, um colorido, pode utilizar essas imagens que tem aqui, ó, que é bem interessante. Dependendo da aula que o professor tiver síncrono ali com o aluno, ele pode colocar talvez até uma imagem que ele tenha no computador dele, com alguns elementos que ele possa estar falando e mostrando, só apontando aqui assim, ó, para ter uma interação, um pouco de diferença. E aí ele pode utilizar essas imagens aqui, ó. E aí, além disso, ele também pode utilizar uma imagem do seu computador, ou dava, né? Pelo menos não apareceu aqui dessa vez aqui para mim. Talvez, se não aparecer isso para vocês, o administrador do domínio, né? A pessoa que está por trás gerenciando as contas de e-mail, ela consegue habilitar algum desses recursos ou deixar desabilitado. Provavelmente aqui a secretaria deixou desabilitado, mas até um tempo desse estava habilitado. Eu conseguia colocar uma imagem qualquer, tinha um botãozinho de mais, e eu adicionava a imagem que eu quisesse aqui para aparecer atrás.
Aqui fica bacana, né? Se você estiver utilizando esse pano verde que eu estou utilizando, ele fica bem interessante, porque ele faz esse corte ao meu redor, assim, bem interessante. É uma técnica que nós chamamos de chroma key. Mas, se não Professor tiver, também Rangel, vai fazer esse mesmo efeito, só não vai ficar muito bom esse recorte. ainda bem que você não apresentou a tela de plano de fundo que eu estava utilizando. Todo mundo estava pensando que era a estante de livros que tinha lá em casa, rapaz. Descobri o segredo, professor. Ô, rapaz, agora todo mundo pensando, olha aí, o cara tem um monte de livro massa aí, que bonita aquela paisagem, né? E simplesmente, ó, usando a interface. Às vezes você vai dar uma aula, tá num lugar assim que não é muito legal, a parede atrás, né? Então você coloca uma telazinha dessa, os alunos vão logo pensar, rapaz, o professor tá enricando, olha aí o setup dele, é o quarto do homem aí, ó. Aí já vai achar mais interessante, né? Dá para se descontrair um pouquinho ali com os alunos. E aí, dá para usar essas opções aqui, e quando você quiser entrar na aula, você vai clicar no botão participar agora. Ele já entrou aqui na chamada do Google Meet. Aqui ele traz essas opções, ó, com o nome da sala, o link dessa tua sala e aqui o botão para você copiar o link e enviar para as pessoas que você quiser. Então, se você quiser compartilhar esse link, quiser que mais pessoas acessem essa aula, você clica aqui no botão copiar informações, manda lá no WhatsApp das pessoas que você quer, ou por e-mail, ou da forma que você preferir. Ou simplesmente também você pode clicar no botão adicionar e adicionar o e-mail desses seus alunos que você quer que participem dessa reunião, dessa videoconferência. Aí aqui essa interface inicial, eu estou vendo todos vocês que estão aqui na minha tela. Os que estão com a câmera desligada, os que estão com a câmera ligada. Então, geralmente, quando eu estou numa aula, eu gosto de utilizar outro monitor. Estou com dois monitores, do conteúdo aqui e o do Google Meet aqui. Por que eu faço isso? Porque, por exemplo, eu gosto de sempre tentar trabalhar com os alunos de uma forma que eles fiquem com a câmera ligada para que eu possa ver eles, a gente possa tentar interagir e sempre tentar trazer elementos incentivando eles a ligarem essa câmera, né? Sabemos que isso foi um dos grandes... o cara que está em casa, né? A verdade é essa, está em casa, está só de pijama, está só com a camisa mais ou menos assim por cima. Eu também estou de pijama aqui da cintura para baixo, eu não ia dizer, mas nesse momento é importante dizer isso, né? O importante é que o que está aparecendo vai ser o que as pessoas não estão vendo do outro lado, né? Aquilo que você quer que apareça. E aí, esse botão que eu utilizo é justamente para isso, para que eu consiga ver todos eles ao mesmo tempo, né? Aparece todas as janelinhas. Porém, o próprio Google Meet, com o tempo, atualizou e hoje já é possível ver, se eu não me engano, até 60 ou é 48. Deixa eu ver aqui para mim não confundir. Eu acho que pode ver até 48, se eu não me engano, pessoas ao mesmo tempo na telazinha do seu Google Meet. Deixa eu só tirar essa dúvida. O computador está travando aqui, mas eu consegui ver. É isso mesmo. Eu utilizo a opção de mosaico e consigo ter... Não encontrei isso no app Apple Music. Cortana, cala a boca, Cortana. Cortana me fazendo vergonha aqui. Bom, professor, que agora a gente só precisa comprar a camisa para dar aula. Né? Já olha aí, olha a economia, né? Então eu consigo compartilhar, ver, na verdade, né, até 49 pessoas ao mesmo tempo na minha tela com o Google Meet. E aí nós temos essa opção que dá para eu ver todos os participantes que estão na reunião. Essa opção aqui no computador é a opção de chat. Quando eu clico, eu consigo ver todos os comentários que os participantes dessa reunião estão comentando. E aqui eu posso permitir que os participantes enviem mensagem ou não. O Google for Education, uma das vantagens. Eu só habilito a opção de chat quando eu quero. Quando eu não quero, eu deixo desabilitado. Aí meus alunos não vão conseguir ficar conversando lá, né, no chat, né? Os alunos procuram todo meio para conversar. Se é uma aula síncrona, tem até o chat para eles ficarem conversando lá. Mas eu posso deixar esse chat desabilitado ou posso deixar habilitado quando eu quiser uma interação, uma participação do meu público. E aqui eu tenho a minha janela, que aparece a minha imagem, tem o horário.
E aqui do lado esquerdo eu tenho alguns recursos também, mas esses recursos são de complementos, né, de plugins que eu consigo instalar no meu Google Chrome, no meu navegador de internet, para conseguir fazer algumas interações que não tinham antes no Google Meet, mas que agora tem, como, por exemplo, esse levantar a mão. Esse levantar a mão é um recurso interessante, por exemplo, você está numa sala de aula com os alunos, quando o aluno clica nesse levantar a mão, você está vendo lá a carinha de todos eles, vai aparecer a mãozinha em um dos seus alunos. Quando aparece essa mãozinha, você vai saber que aquele aluno está querendo fazer uma pergunta ou fazer algum comentário. Nessa nossa versão aqui que nós estamos utilizando nessa reunião, essa funcionalidade não tem, porque é o Google comum, né, do @gmail comum. E já no Google for Education tem essa opção aqui de interação. Aqui do lado esquerdo, ó, nós temos essa setazinha que quando eu clico, eu vou ter novamente as informações da reunião, o link que os alunos podem participar. E olha só, eu tenho esse número aqui que os alunos podem participar através de uma ligação. Eu não sei se agora o Google for Education está permitindo que essa ligação seja feita em outros continentes. Quando era o Google for Education Business, né, o Enterprise ou Business, que é um que precisa pagar um pouco mais, era qualquer pessoa, não precisava ter internet. Através de uma ligação, conseguiria participar de uma reunião dessa do Google Meet. Ele precisaria ligar para esse número e digitar esse PIN que ia aparecer lá pedindo para ele digitar. Não sei dizer, tem que testar depois, se essa opção está disponível para o Google for Education Basic. Talvez esteja porque está aparecendo aqui, mas tem algumas restrições. Às vezes eles deixam, mesmo sendo só no Google for Education Basic, mas fica disponível só para os Estados Unidos ou países ali daquele continente. E aí tem isso, né? Tem essa possibilidade também. Tem que ver depois direitinho se aqui no Brasil essa funcionalidade está funcionando gratuitamente ou não. Aqui abaixo ó, tem esse cadeadozinho. Quando eu clico acima desse cadeado, eu tenho algumas informações que são recursos de gerenciamento de sala de aulas. Que recursos são esses? Eu tenho esse acesso rápido. Ó. Quando esse recurso está desativado, quem não foi convidado tem que pedir para participar de uma reunião. Ou seja, se esse recurso estiver ativado, os seus alunos não estiver utilizando as contas @aluno, né, que eles vão receber, eles não vão conseguir ingressar nessa reunião, a não ser que o professor permita. E se estiver desabilitado, eles vão conseguir acessar de qualquer forma. Aqui eu tenho a opção de compartilhamento de tela, que eu posso deixar desabilitada. É muito comum também, em uma aula, os alunos, às vezes, estão aprendendo, eles vão lá e compartilham a tela deles. Então, para isso não acontecer, o professor pode clicar nesse botão e deixar o compartilhamento de tela desativado. Então, só o professor vai conseguir, ou o professor ou o administrador dessa videoconferência, né, quem criou esse link, vai poder compartilhar a sua tela. Aqui abaixo eu tenho também as mensagens do chat, né, outra opção que eu posso desabilitar a interação lá no chat. E aqui do lado direito eu tenho o menu, que eu diria que é o menu principal, que é esses 3 pontinhos. Quando eu clico nesses 3 pontinhos, eu tenho diversas configurações aqui. Uma delas é esse quadro de comunicações, né, o famoso Jamboard, né, Jamboard, que é um quadrozinho, nada mais é do que uma tela, uma lousazinha, que o professor pode compartilhar com os alunos e ambos podem escrever nessa tela juntos ao mesmo tempo. E aqui, ó, no Google for Education também, Basic, eu tenho no Google Meet, né, utilizando a conta Basic, que é essa aqui provavelmente vocês vão receber, vocês têm essa opção de gravar a reunião. Então, eu estou numa aula síncrona com meus alunos, faltam alguns alunos. Eu posso pedir o consentimento dos participantes, dos meus alunos, posso gravar essa aula e posso disponibilizar lá, ele já fica lá na sala de aula para que os alunos que faltaram, eles possam assistir essa aula depois. Lembrando que agora, a partir de julho, todas essas gravações serão excluídas com um prazo, se eu não me engano, de 30 dias. Então, se o professor não quiser perder esse vídeo que foi gravado, que está lá no sala de aula, ele tem que salvar ou no YouTube ou em outro lugar que ele quiser salvar. Ele pode, por exemplo, pegar esse vídeo e colocar no YouTube para não perder, porque depois de um tempo vai ser excluído. Eu tenho a opção de alterar o layout. Essa opção de alterar o layout, o professor pode clicar e fazer aquilo que eu falei, né? Colocar para todos os participantes aparecerem na tela. Vou clicar aqui para vocês verem. Ou se ele quer só que fique de modo automático.
Eu utilizo muito essa opção de modo automático, por exemplo, quando eu estou fazendo uma live no YouTube e eu quero transmitir o meu Google Meet, estou com algum participante, que o próprio Google Meet fica mostrando lá no YouTube quem está com o microfone ligado falando. Ele gerencia isso sozinho, não precisa de eu estar gerenciando. Aqui tem o formato mosaico. Esse formato, eu estou falando um pouco rápido, porque eu não sei se eu tenho muito tempo, né? Eu acho que a gente, não sei como é que está meu tempo aí, mas até 10h30 eu vou estar disponível aqui, né, professor Eliardo? Vocês que mandam aí. Se dá para ir mais com calma ou o tempo já está um pouco estourando? Como é que está por aí? Professor, pode ser mais 15 minutos? Pronto, tranquilo. Beleza. A gente encerra por volta de 10 horas. Na hora, show de bola. Professor, eu Então eu queria só tenho... fazer um pedido. Sim. Se puder clicar lá nos 3 botões, só para mostrar aquele quadro depois. Tranquilo. Tá certo? Tá sim. Beleza. Tá sim. Aí eu tenho o modo mosaico, o modo destaque, que vai aparecer só um participante na tela, e tem a barra lateral. Aqui não está fazendo efeito, não mudando, porque só está eu nessa reunião, mas se tivesse mais pessoas, vocês iam ver os efeitos acontecendo. Então tem a barra lateral, que apareceu uma pessoa como principal e outras pessoas aqui do lado direito. E aí eu posso aumentar, né? Se eu tiver no modo mosaico, eu posso colocar para aparecer até 49 participantes na minha telinha. Vou fechar aqui. Essas são as opções que eu tenho de exibição. E eu tenho outras configurações aqui, né, de ativar legendas, que é interessante, por exemplo, para quem é deficiente, né, quem não consegue, quem é surdo. Então, se eu ativar essas legendas, eles vão aparecer a legendazinha na tela para eles, a minha voz, transformar em texto, eles conseguirem ler. E eu tenho a opção de tela cheia para deixar a tela maximizada. Tenho informar um problema, se eu tiver algum problema do Google Meet. Denunciar abuso, vamos supor que alguém nessa reunião está falando coisas que não são convenientes com aquele público, eu posso denunciar para ele derrubar. Tem ajuda e solução de problemas, alguns problemas que venham a ser enfrentados aí com dificuldades na plataforma. Pode clicar aqui, reportar esses problemas e algumas opções de configuração. Nessas opções de configuração, o professor pode estar alterando qual microfone ele quer usar, qual câmera ele quer utilizar e outras configurações de definição, né, de alta definição ou baixa definição de vídeo. Mas nós vamos acessar aqui, né, no quadro de comunicações, que é um recurso muito interessante. Eu vou clicar nele aqui. Quando o professor clica nessa opção de quadro do Jamboard, né, provavelmente vai aparecer assim, ou quadro de comunicações, ele tem duas opções, né? Ele escolher um Jamboard que ele já tenha feito e salvado no Drive para utilizar com os alunos. Pode acontecer, eu quero dar uma aula utilizando o Jamboard, então customizo ele, coloco tudo que eu quero apresentar nessa aula e vou salvar lá no Drive. Então, quando eu entrar aqui no Jamboard, eu vou clicar aqui, escolher do Drive, vou selecionar esse Jamboard que previamente eu já tenho utilizado e compartilhar aqui com meus alunos. Se eu quiser criar um novo Jamboard, eu vou clicar nesse primeiro botão, que tem um lápisinho aqui, que é iniciar um novo quadro de comunicação de Jamboard. Eu vou clicar nele aqui primeiro, ele vai fazer o seguinte, vai gerar esse quadro aqui, ele é integrado com o Google Meet, né? O legal é isso, porque o Jamboard, ele, com o tempo, foi um recurso que foi integrado com o Google Meet. E aí ele vai gerar aqui uma lousa, uma espécie de uma lousa em branco, uma lousa digital, né, que tem algumas ferramentas que o professor pode utilizar. Ele ainda está carregando, ele vai aparecer aqui daqui a pouco, essa lousazinha, e vocês vão ver que dentro dessa lousa eu tenho algumas opções de tipo de lousa, de recursos que eu posso colocar nessa lousa. E se eu estiver numa reunião e todos os meus alunos também estiverem aqui nessa reunião, por exemplo, esse Jamboard, instantaneamente, todos os participantes que estão nessa reunião, eles têm acesso a esse Jamboard, já vai aparecer lá para eles. Então, se eles não tiverem acesso, ele tiver entrado na reunião depois, por exemplo, ele pode clicar aqui na reunião, lá na tela dele, e aqui ele pode clicar nesses anexos, e nos anexos foi gerado aqui o Jamboard que o aluno pode clicar e abrir. Mas vamos abrir de novo aqui o Jamboard. Eu vou deixar o Jamboard sem estar integrado aqui com a tela, só para eu mostrar alguns recursos que eu tenho. Vou deixar integrado mesmo aqui para vocês verem como é que pode utilizar. Então, eu poderia, por exemplo, colocar essa minha telazinha para aparecer aqui do lado, mais do lado direito.
e o meu Jamboard mais para o lado esquerdo, né? Eu poderia fazer tipo isso, assim, alguma coisa desse tipo. E aqui eu tenho alguns elementos, ó. Eu posso adicionar, por exemplo, uma nota adesiva a esse meu Jamboard. Eu posso colocar aqui, por exemplo, escreva 5 palavras. 5 palavras de objetos que você conhece. Então, um aluno, eu não vou me ligar muito com a escrita, não, para a gente não perder muito tempo. Palavra de objetos que você conhece. Então, o aluno, por exemplo, você poderia criar outro, eu vou salvar aqui, ó. Então, ele ia criar essa notazinha adesiva aqui, que é o seu Jamboard, e aqui, ó, o aluno poderia clicar aqui, ver o que era para fazer, e cada um deles você poderia pedir para eles criarem lá, porque eles vão ter permissão de adição aqui, eles poderiam criar uma notazinha dessa e escrever as 5 palavras. Aqui é só uma ideia bem aleatória, porque aqui é um mundo, né? Tudo que você pode fazer num quadro físico, você pode estar fazendo aqui num quadro virtual e um pouco mais, né? Porque vai muito na criatividade. Eu posso colocar uma foto, por exemplo, de um ser humano e mostrar como funciona, como é o sistema, por exemplo, de um ser humano, né? O sistema de respiração ou outro sistema qualquer. E por aí vai. A criatividade é o limite com a utilização aqui do Jamboard. E aí você pode limpar o frame, tem umas configurações, né? Eu quero limpar essa minha tela, só clica aqui em limpar, ele apaga tudo que foi feito. E aí também eu posso, por exemplo, criar um novo Jamboard, eu afasto aqui para o lado, ó, ele vai pegar e vai criar outro Jamboard. Então, eu tenho 2, é como se fosse 2 telas de slide, tem uma e tem outra. E aí tem infinitas telas que o professor pode estar utilizando quando tiver preenchido já todo o espaço do quadro aqui. E aí você pode adicionar uma imagem, você pode utilizar uma caneta para fazer algumas anotações, o seu aluno também pode fazer algumas anotações, você pode desenhar formas geométricas que tem aqui previamente carregados, ó, uma circunferência, ou um quadrado, ou um retângulo também. E aí você tem esse pincelzinho aqui que você pode, ó, fazer umas marcaçõezinhas. Vamos supor que você tem uma tela com alguma imagem, você vai fazendo algumas marcações, vai explicando algum conteúdo, ou você pode pedir, por exemplo, para os alunos, eles mesmos criarem alguma coisa, e todo mundo, ao mesmo tempo que está sendo criado isso aqui, todos eles conseguem ver o que os outros estão fazendo, né? Uma ferramenta compartilhada, né? Tudo que um faz, os outros vão conseguir ver. Isso daqui vai ficar salvo lá no seu Drive com o nome, com esse nome que tem aqui em cima. Então, o professor pode renomear, se ele quiser outro nome, só clicando em cima e colocando o nome que ele quiser para essa aula. E é basicamente isso de Jamboard, né? Tem muitas possibilidades que eu acho que se a gente tivesse um tempo aí, talvez 1 hora, só uma oficina, dava uma oficina todinha só de Jamboard, né? Mostrando possibilidades de utilizar. E eu acho que eu estou terminando, depois de mostrar o Google Meet é isso, são essas possibilidades que o professor pode ter com o Google Meet, e aí eu quero agradecer, né, esse momento de estar aqui junto com vocês, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, por me escutarem, por me aturarem por esse tempo todo aí sentado numa cadeira do outro lado, e é um prazer sempre poder compartilhar essas experiências com todos vocês. Tamo junto, um grande abraço. Só que antes de terminar, eu queria só convidar vocês para a gente tirar uma foto virtual. Eu fiz isso algumas vezes, ficou muito bacana. Professor, se vocês... pode falar. Eu queria só pedir ao pessoal para autorizar essa gravação, né? Vocês colocam aí nos comentários uma autorização, dizendo que autorizam, que a gente possa disponibilizar essa gravação. O professor falou que quando estiver utilizando essa tela, por exemplo, está utilizando o Meet, vai gravar a reunião, tem alguns alunos participando, sempre pedir autorização, né? Nós estamos trabalhando com imagem. Então, já estou vendo aí muita gente Exatamente. já respondendo, autorizando, e a gente agradece porque nós vamos disponibilizar, né, vamos depois enviar o link aí para os secretários de educação, para que eles possam disponibilizar esse vídeo para que o professor possa assistir em um outro momento. Antes, Maravilha. Você já vai preparando aí para fazer a foto, Rangel? Pronto, vou preparar no ambiente da foto aqui. Pronto, eu já queria pedir o pessoal aqui, agradecer o pessoal da Secretaria da Educação. Aqui em Milhã está o professor
Odílio, nosso secretário adjunto, esteve com a gente até agora. Quero agradecer a participação dele aqui, agradecer também a participação dos técnicos que estão aqui, tá certo? Nosso muito obrigado a cada um de vocês. Quem puder ligar a câmera, né, nesse momento, para ficar aí registrado. Agradecer também ao pessoal da Secretaria da Educação de Solonópolis e de deputado Irapuã Pinheiro. Eu quero registrar também aqui, além da minha participação e do Lauro, da empresa ID Edutec, também a Joana Dark. Ela apareceu aí, ela está nos ajudando aqui no município de Milhã. O nosso muito obrigado também pela participação. Deixa eu só colocar na foto, professor Lauro, aqui na apresentação de slide para sair também, a logo do Ideutec aqui, só para ficar mais bonitinho. Eu não tinha colocado no último slide, mas um segundozinho que eu coloco, havia colocado aqui só no primeiro. Aí fica mais bacana, fica aparecendo todo mundo, fica show de bola. Só copiar aqui, colocar aqui no último slide. Cadê aqui? Computador de professor, viu? Mais uma vez lembrando, né? Travando direto. Vou colocar aqui acima, ó, vai ficar bem top. Show. Vou colocar aqui apresentar. E vamos lá, vamos fazer a nossa foto. O povo aí estão com a câmera desligada, estão tudo de pijama. Vamos pelo menos vestir uma camisa aí para aparecer na foto. Não estou Tá bonitinho, todo mundo aparecendo. Na escola Raimundo Braz, cadê nós? Tô vendo não. A câmera tá ligada. Não, tá aparecendo aqui, todo mundo aqui, porque cada uma interface do Google Meet vai aparecer diferente. Na minha tá aparecendo boa parte de vocês aqui. Só tem umas 6 pessoas que não estão aparecendo, mas a maioria estão aqui. Então vai ficar bem massa. Temos 42 pessoas, vai ficar uma foto assim bem esplêndida. Então vamos lá. Compartilha essa foto com a gente, Show professor. de bola. Vou compartilhar. Vamos lá. 3, 2, 1. Deixa eu só ver aqui se ficou legal, que às vezes a gente treme, né? Fica nervoso. Vixe, vamos só ligar de novo, eu fiquei feio demais. Mano. Deixa eu só utilizar aqui um filtrozinho aqui, para ver se eu fico menos feio. Bem rapidinho. Aí eu vou também fazer uma captura de tela, pegando toda a telazinha com todos vocês aparecendo, vai ficar bem bacana e numa qualidade assim bem legal, vocês vão gostar da foto. Aí eu vou compartilhar com o professor Lauro Eliardo e vocês procuram com ele lá. Ou também, né, quem quiser, tá aí as minhas redes sociais, eu vou estar publicando, @prof.rangelfelix, eu dou dicas toda semana de como utilizar ferramentas educacionais na educação. Então vamos lá agora com filtro, para mim ficar um pouquinho menos feio. 3, 2, 1. Ah, essa ficou melhor um pouquinho, hein? Agora deixa eu só fazer a captura de tela, que aparecendo na telinha. Eu só abrir o programa de captura de tela. Vou pegar aqui. Tá aqui, captura de tela. Bem rapidinho. Computador de professor, você já sabe, né? Você clica, o bicho vai esquentar um pouquinho primeiro para poder funcionar. Opa, abriu aqui. Agora vai. Só um minutinho. Vai ser o jeito de tirar no print screen aqui. Ele abriu e fechou o programinha. Eu vou tirar um print screen mesmo. Vamos lá, hein? 3. Quem quiser ligar a câmera de novo aí para aparecer nessa foto, vai ficar muito top. Vou deixar aqui os comentários. Aí quem quiser fazer aí alguma pose, né? Tem umas horas aí que eu faço umas marmotas aqui. Isso aí não ria de mim, não. 3, 2, 1.